Pedro e Homero, iniciando um projeto novo. A gente vai apresentar aqui para vocês o Espaço e Tempo, tá? Um pouquinho, e contar para todo mundo por que a gente começou a pensar aqui numa agenda voltada para que dois professores pudessem conversar um pouco sobre temas que são variados, mas iniciando essa discussão com um tema, com um fator guia, que é o ENAD, né? Tem um ponto importante aqui para a gente poder discutir a respeito dessa importante avaliação. Bom, eu sou o Pedro, né? O professor Pedro. Eu sou um homem moreno, 38 anos. Hoje, nesse exato momento, eu estou com a camisa branca, utilizando um fone de ouvido, segurando um pouco o cabelo, que nesse momento exatamente ele está um pouco descontrolado, então ajuda, né, a segurar, cabelos pretos. E sou professor, né, agora após minha audiodescrição, sou professor desde 2012, 2012, basicamente, que eu comecei a trabalhar no ensino superior. Eu sou formado em Relações Internacionais e com o mestrado e doutorado que foi ali caminhando um pouco mais para dentro da economia política internacional. Então, acho que já por aí ajuda até a compreender o porquê que o título desse nosso Trendcast, a gente vai explicar um pouquinho também por que Trendcast, espaço e tempo, né? Ele está muito associado a quem o Pedro é e quem também o Homero é. Vai, Homerão, passa a palavra para ti, para você se apresentar também. Muito bem, gente. É um prazer estar aqui com vocês, ocupando esse espaço e tempo aqui. Meu nome é Homero Nunes, eu também sou professor desde 2004, eu comecei um pouquinho antes do que eu Só 10 anos antes. Eu comecei em 2004, né, já tenho aí 2 décadas na sala de aula. E durante muito tempo eu estudei as questões do ENAD, tá, gente? Assim, acabei... Estou falando do tema de hoje, né? Acabei me especializando em avaliação, sobretudo em questões no estilo ENAD. Então, também é um tema que eu gosto aqui para falar aqui para vocês hoje. Eu sou formado em jornalismo, comunicação social e jornalismo, também em história e meu mestrado em sociologia. Então, assim, eu também fui abrindo leque aí na área das humanas, né? As pessoas falam, você é professor de que? Eu falo, a grande área das humanas, né? De várias disciplinas, unidades curriculares aí ao longo do tempo, nessas áreas, com essa diversidade toda aí. Sou um homem branco, de meia idade, estou falando aqui de Belo Horizonte, da minha casa, estou vestindo uma camiseta preta, atrás de mim, minha estante com livros, tem um disco de vinil aqui também, tenho cabelos e barba grisalhos, mais para brancos, assim. Enfim, e estou feliz de estar aqui batendo esse papo com o Pedrinho e com vocês aqui. Bom demais, É isso, né, Homerão? Pedrinho? De apresentação tá bom, né? E por que espaço e tempo? Eu acordei hoje pensando nos negócios sobre a relação espaço e tempo, mas por que espaço e tempo a gente escolheu? O que significa para a galera que vai escutar a gente aqui depois? Eu fiquei pensando, né? Tem uma frase famosa do Carl Sagan, né? Que ele fala que nós aí nesse universo tão grande, tão vasto, né? E com a temporalidade tão pequena que é a vida humana nesse planeta, se comparado ao tempo astronômico, e ele falando que diante desse todo esse espaço e tudo, que era um privilégio ele compartilhar esse lugar, né? E esse tempo com as pessoas. E essa frase sempre me marcou muito, né? Eu acho que é um privilégio mesmo a gente estar aqui justamente nesse espaço e nesse tempo trocando ideias, e sou um sujeito da história, né? Então, assim, a temporalidade me acompanha o meu pensamento, a forma de ver o mundo. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui ocupando um espaço digital, eletrônico, que é esse Trendcast, esse podcast aqui que nós estamos gravando para vocês. E tem a ver com o tipo de conversa que eu e o Pedrinho temos também, né? Assim, ele, um sujeito da ciência política, que pensa sempre as relações internacionais, a ocupação do espaço nisso tudo, e essa temporalidade. Então tem a ver com a gente, né? Esse espaço. Tem muito a ver. E eu fiquei, você citou um autor, eu fiquei na cabeça um também que eu acho que joga muito perto aí contigo,
que é o Milton Santos. Aí tem várias obras dele, por uma outra globalização, que é o próprio documentário que veio depois, O mas mundo global visto de cá, né? Tem um livro dele, A Metamorfose do Espaço Habitado, né? Essa é uma obra, ela é legal porque ele traz, assim, em certa medida ela é didática, porque ele organiza diversos conceitos entre, né, a geografia e a sociedade, né? Não descola um objeto do outro. E quando ele fala da relação, né, do espaço e do tempo, em certa medida, são dois fatores de gestão humana, sabe, de condição humana, que representa tudo que a gente faz. Tudo que a gente, por exemplo, agora, nesse exato momento que a gente está conectado, né? Nós estamos no mesmo momento, um momento de troca, mas em termos de espaço, a gente está ocupando fisicamente lugares que são distintos. Você está no seu escritório, eu estou no meu escritório. Mas quando a gente começa a falar de espaço enquanto lugar que a gente ocupa a partir de elementos que a gente compartilha, aí a gente começa a pensar esse espaço atrelado à nossa própria nação, né, o nosso posicionamento político, e aí vai se abrindo, sabe? O espaço não é um objeto solto, né, simplesmente não configurado. Ele está posto. E a partir do momento que a gente começa a criar intencionalidade em cima dele, eu diria que a gente vai mexer na fronteira dele e vai criando, às vezes, até os nossos territórios de interesse. Então, eu fiquei com esse negócio na cabeça, bicho. Falei assim, a gente não escapa desses dois. Pode vir um físico aqui, meio maluco, conversar com a gente, para poder diluir o tempo e diluir o espaço. E ele vai convencer a gente, porque nós dois aqui, dependendo da conversa, dobra fácil. É, Mas é algo que está posto. Esses dois códigos, o espaço e o tempo, são fatores que a gente pega, enquanto sociedade, faz isso, ó, mistura, embaralha, joga para um lado, joga para o outro, vai criando nossa interpretação em cima deles, né? sobretudo Então, nesses tempos digitais, né, Pedrinho? Quando a gente pensa aqui, né, quando a gente ultrapassa essa membrana da internet, tudo, todas essas relações de espaço-tempo ainda são ampliadas ainda nesse são. É mundo isso aí. informacional, né, no cyberespaço, essa coisa toda. É Pedrinho, isso aí. nós citamos dois autores aqui, eu queria só deixar referência para as pessoas. Eu citei o Carl Sagan, gente, que é um físico, astrônomo norte-americano, ele já morreu, eu acho que nos anos 90, né? Mas ele tem um trabalho incrível também sobre isso. O pálido ponto azul, que ele fala da imagem que a sonda, né, que é jogada no espaço, tira da Terra, e a Terra é um pontinho azul no espaço de um pequeno planeta que orbita uma estrela relativamente pequena também, entre bilhões numa galáxia, entre bilhões de galáxias. E ele estudando, né? E ele fala isso, que nós estamos num oásis, né? Um pálido ponto azul no meio do nada, assim, quando ele faz esse estudo dele. Então é muito legal, viu, gente? Assim, o Carl Sagan, se alguém se interessar, né, por esse tipo de astronomia e tudo, vale a pena conhecer. Tem muito vídeo dele no YouTube. Ele gravou uma série de documental para TV nos anos 80 que ficou aí. É muito legal, tá? E o Milton Santos é o nosso grande geógrafo, professor baiano, né? É um Isso aí. professor negro baiano, uma das grandes referências da geografia no Brasil e no mundo. Ele foi premiado em vários lugares do mundo, doutor honoris causa por diversas universidades, um gênio aí da nossa geografia, e vale a pena conhecer a obra dele também. Esse documentário que o Pedrinho falou, né? Como é que chama o documentário? Eu acho que é isso mesmo, Mundo Por Global uma Visto outra de Cá. globalização, é isso. É isso, né? Tem disponível também no YouTube, não é difícil de achar, não. Professor Milton Santos, grande referência também. Eu acho que é É isso aí. importante, né, Pedrinho? Quem estiver É, escutando a gente aqui, é, pegar essas coisas, porque é legal de conhecer, gente. Tá? e Homero, enfim, nós citamos dois. Eu acho que a gente consegue se apresentar bem também para as pessoas a partir daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escuta, até para o time que a gente torce. Aqui nós temos um atleticano e um cruzeirense, né? E pela camisa preta, todo mundo já sabe quem que é o atleticano que estiver assistindo depois aqui, que é o Homerão. Mas você citou dois. Eu acho que seria legal sempre a gente ir colocando algumas referências para as pessoas, e eu vou trazer aqui duas, sabe? Eu já falei do nosso grande intelectual, do Milton Santos, voltado ali para a geografia, mas eu diria que tem
duas obras que eu gostaria de deixar aqui como referência, que elas transcendem também a relação espaço e tempo, tá? Uma, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Não quero assustar ninguém com isso, né? Porque todo mundo morre de medo dessa obra, mas eu descobri uma forma de você ler também o Grande Sertão Veredas, são por algumas páginas na internet. E aí tem um perfil, no caso, das redes sociais, no Instagram, eu vou compartilhar ele depois né, nas referências aqui, de um especialista em Guimarães Rosa, que ele tem pegado nas últimas semanas cartas que os escritores da época compartilhavam entre si, ou mandavam para o Guimarães Rosa, falando com ele assim, poxa, que é isso que você está fazendo, cara? Né? Que mundo é esse que você está escrevendo? Que língua é essa que você está criando uma nova referência? Sabe, um negócio assim, de muita emoção. Clarice Lispector e outros grandes nomes assim, escrevendo e falando sobre a obra, né? E é magnífico. Então, uma forma que eu estou dando aqui o livro como referência, porque é um livro que também fala de um tempo específico e fala de um espaço, que é o sertão no Brasil, que traz, inclusive, vários temas associados, temas históricos, né, associados às questões que a gente pode diluir aqui do ENAD. Quando a gente vai falar, por exemplo, de segurança alimentar, que é um dos temas que daqui a pouco a gente vai trazer como destaque. Poxa, quando a gente entra para o interior do Brasil, essa é uma pauta de extrema importância, como enfim, todo o território nacional, para falar a verdade, né? Mas eu diria que dentro desse mundo mais do Brasil do meio, tem alguns destaques assim que a gente consegue dar. Um outro, né? A gente falou aqui do Milton Santos. Acho que uma outra obra assim que eu gosto, aí eu vou entrar muito no seu território, que ajuda a gente a compreender a localização nossa no tempo e as consequências de tudo que a gente vive hoje como fase de transformação histórica, é Hobsbawm, o Eric Hobsbawm, né? Eu diria que ali tem uma capacidade de síntese, tá aí até atrás, né? Aqui é a obra aqui, hein? Aí, ó. Já que nós estamos citando a Era dos Extremos, né, do A Eric Era dos Hobsbawm, Extremos. tá na mão. Esse daí, assim, a capacidade de síntese é uma coisa absurda, né? É absurdo. As eras, né? A era do capital, a era das grandes revoluções, enfim, todas as eras, e esse daí, para poder falar do século XX, a gente está no século XXI, mas em termos históricos, essas eras, elas criam, eu diria, aberturas, que um fato que está ali colocado, fenômenos históricos de um lugar, ele vai desaguando no outro. Sabe? Então, assim, para trazer algumas referências, não vamos cobrar ninguém para poder. Nós somos aquele professor que fala assim: manda aí, ó, 200 livros é para a vida. Isso aqui que a gente está falando também transcende o ENAD. Há um papo, né, para que a gente possa trazer para as pessoas, quem estiver acompanhando, escutando a gente. Não, são ótimas referências, né? Eu assino embaixo aqui, viu, gente, do que o Pedrinho está indicando aqui como leitura hoje. O Grande Sertão Veredas, puxa vida, né? Me fez até pensar num outro texto do Guimarães Rosa, que é pequeno, mas que é a terceira margem do rio, né? Que dá para a gente pensar também nessa questão do espaço e tempo, que a terceira margem do rio é justamente esse lugar, né? Que está fora das margens, está um pouco fora do tempo também, assim. Ele subverte um pouquinho isso, o Guimarães Rosa. Você só tem uma entrevista dele, não sei se você já viu para a TV alemã, ótimo. E alguém pede para ele traduzir, né, o que é o sertão, o que são aquelas palavras que ele está usando. Ele falou: olha, isso não dá para traduzir assim, né? A gente traduz a ideia, porque o texto ele está falando aqui na língua do sertanejo, né, na linguagem do sertanejo, daqui do sertão de Minas Gerais, mas não só Minas Gerais, no sertão do interior do Brasil. E que não tinha como ele traduzir para o alemão. Então ele começa com exercício, e ele falando em alemão, né, mas tentando... que ele foi diplomata também, né, gente? Ele foi um médico e diplomata, foi uma grande figura, o Guimarães Rosa. E ele fazendo esse exercício de tradução muito pelas ideias do que o texto dizia ali, do que pelo o texto mesmo. Não tem jeito, né, gente? Nós que falamos português já é difícil. Igual o Pedrinho falou, tem o jeito de ler o Guimarães Rosa. O jeito de ler o Guimarães Rosa é a gente entrar na linguagem dele, imaginando as pessoas falando daquele jeito. Aí a gente entende. Mas porque uma tradução direta é dificílimo, né?
É difícil. Eu vou deixar um outro livro aqui para todo mundo. Manda ver. Na Terceira Margem do Rio, eu lembrei de um outro livro que está fazendo muito sucesso, eu acho que vai até para a TV agora, que é o livro da Carla Madeira, que é uma escritora de Belo Horizonte, chama Tudo é Rio. Que eu estou deixando aqui, porque esse é um livro que pega a gente, assim, sabe? Ele está se tornando um best-seller, eu espero que se torne também, porque literatura boa, quando vende muito, é legal, né? Alcança muita gente. Mas ele é um livro que eu indiquei para uma amiga minha aqui, ela falou, poxa, mas você nem me disse que ele era literatura erótica, pornográfica. Eu falei, não, ele não é assim, porque no início do livro ele tem uma parte um tanto erótica assim mesmo, e depois ele deslancha a história. É bem interessante também, tá, gente? E também fala, de certa forma, de um espaço, de uma cidade pequena, do interior, assim, mas aquela história do Tolstói, né? Canta sua aldeia e serás universal. Ele fala de um espaço um tanto limitado da cidade do interior, mas que poderia ser de qualquer lugar do mundo. E também de uma temporalidade específica, mas que também é um tanto atemporal. Eu deixo a leitura aqui, a indicação. Já que eu falei que ele tem um início um tanto erótico, assim, quase pornográfico, eu tenho certeza que tem gente que vai interessar por ele, sabe, Pedro? É um bom gancho para chamar a atenção da galera, né? As pessoas se interessam quando o livro pega, esquenta um pouquinho, assim, mas é no início, tá, gente? Depois a história vai se desenrolando no drama. Que eu não vou dar spoiler, né? Não vou dar spoiler. Leiam o livro, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Vamos, então, enfim, fizemos aqui uma introdução falando um pouco sobre a proposta nossa no podcast. Esse é o nosso Trendcast, né? Trendcast porque a ideia nossa também é permitir que a gente possa trazer para os nossos fechamentos tópicos e assuntos que estão quentes, né? E, em certa medida, conectam, sim, com o ENAD, porque essa avaliação ela acompanha as grandes transformações ano a ano que está acontecendo e está para além de qualquer tipo de área do conhecimento. Então, a formação geral do ENAD, ela transita nesse limiar entre um conhecimento que está relacionado a elementos, habilidades que você vai desenvolvendo dentro da universidade, da faculdade, de onde você está estudando, contudo, transcende o elemento técnico, né? Então, está na linha ali daquilo que diz respeito a um espaço de compartilhamento de conhecimento ampliado para todo mundo, né? Seja da área da gestão, seja da área do direito, seja da área da saúde, por aí vai. Então, a gente quer sempre fechar aqui as nossas discussões transitando por aquilo que tem chamado a atenção do Homero nos últimos dias e para mim também. A gente fecha com essa discussão. Mas agora, o que é importante? Nós gostaríamos de navegar um pouco sobre o ENAD, né? Aí falando agora com o olhar de dois professores, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a avaliação e trazer alguns exemplos aqui, né? Nós temos mais alguns episódios que serão gravados, todos eles a gente vai fazer esse mergulho para poder discutir tecnicamente as questões, deixando diversas dicas, mas agora vamos compartilhar algumas informações mais voltadas para a própria avaliação, né, Homero? De forma muito objetiva, gente, né? O que eu gostaria de falar aqui, até pedir a opinião também do Homero, em relação a essa interpretação que eu tenho sobre a avaliação, né? A gente costuma falar, como professor, que essa avaliação, essa prova, ela está para além, né, de um instrumento que vá simplesmente te dar uma referência de como está o seu processo de aprendizagem ao longo desses anos, né? Essa prova, ela é o resultado de uma política pública. É importante que todo mundo saiba isso, né? Enquanto um instrumento para aplicação de política pública, né? Por isso que a gente tem que ter um comportamento diferente em relação a essa prova. Se ela é um instrumento de política pública, uma forma de ajudar a gente a avançar em melhorias associadas ao ensino superior, um caminho para poder acompanhar esse tipo de construção é compreender como está a qualidade do ensino em cada uma das instituições de ensino superior no Brasil. Para que isso aconteça, a construção dessa inferência ela é coletiva, o tempo todo ela é coletiva.
né? O ENAD não está para poder buscar como que o Homero saiu lá o boletim, o Homero ficou na posição X, não é individualizada a forma na qual essa avaliação ela se aplica, ela se organiza sobre a gente. O interesse dela enquanto instrumento é permitir compreender nos últimos 3 anos de construção daquele curso superior ou daquela área do conhecimento, a pergunta que precisa ser feita é, de fato, aquele tipo de formação que está sendo pensada, que está sendo construída pelos professores, pela instituição de ensino, ela garante qualidade? A gente consegue entender que ela está trazendo construções e possibilidades para que a pessoa possa se desenvolver enquanto cidadão, né? Principalmente enquanto cidadão e também enquanto profissional atrelado àquela área do conhecimento. Isso é importante ser dito porque o ENAD ele não acontece todos os anos para as mesmas áreas do conhecimento. Então, aqui ó, nessa própria tela já tem aqui a referência do ano das ciências agrárias, das ciências da saúde, das engenharias da arquitetura, né? Depois as ciências biológicas, ciências exatas e as licenciaturas, e por aí vai. Né? Esse é um ponto importante de trazer aqui como referência para todo mundo, porque esse ciclo ele sempre tenta pegar durante um destaque de tempo, de novo, né? Espaço e tempo está sempre presente na nossa discussão, mas como que tem acontecido coletivamente o desenvolvimento de qualidade, de conhecimento, de aprendizagem, num lugar específico, que é o curso onde cada um está vinculado. Então, quando a gente vai para essa prova, a gente não vai para essa prova pensando somente no meu dia, no meu humor, né, na minha disposição. A gente vai para essa prova entendendo que aquilo que eu consigo apresentar de resultado dentro dela vai servir de referência para que, numa escala nacional, o governo possa pensar caminhos diferentes e melhorando as trajetórias e cobrando das instituições para que as melhorias possam de fato acontecer. Por isso que a nossa posição de frente para essa avaliação, ela tem que ser de extrema responsabilidade, né? É de extrema responsabilidade. E tem outros tópicos aqui que dá para a gente poder falar um pouquinho. Eu vou pular já, Homero, para poder falar. Pedrinho, Oi, pode falar. Eu queria só complementar isso que você está dizendo aqui, tá, gente? Eu sempre falo isso, que o Pedrinho falou muito bem, né? Mas que o ENAD ele é uma responsabilidade muito grande para nós mesmos, porque ele avalia a educação superior como um todo no país. Ele não está avaliando, né, como o Pedrinho disse, você individualmente, ou mesmo a sua instituição. Ele está avaliando a educação superior no país, educação no país. E, claro, se eu fizer uma enquete aqui e perguntar para vocês, né, a importância da educação para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento enquanto nação, sociedade, etc., todo mundo aqui vai valorizar, né, vai dizer que a educação é o mais importante, que o país depende da educação para se desenvolver, etc. Todo mundo aqui considera que a educação é importante para o país. E quando nós pensamos isso, né, ou seja, mais uma vez, todo mundo aqui vai dizer isso, mas nós também temos a nossa responsabilidade com isso. Essa prova do ENAD, gente, ela é uma grande responsabilidade para nós, porque ela avalia a educação no país. E, como o Pedrinho muito bem disse, ela vai balizar políticas públicas, investimentos, desenvolvimento da educação no país, por exemplo. Então, a nossa responsabilidade é realmente muito grande. Façam essa prova pensando nisso, tá, gente? Que você está ali, para você não... individualmente é menor do que coletivamente o valor dessa prova, tá? Tenha isso em mente, é legal. Isso é importante, né, Homero? E é isso, eu quero, né, é importante nós dois darmos aqui esse tom, já no primeiro capítulo nosso aqui, pensando no esse nosso encontro enquanto um breve livro que a gente está escrevendo, mas é importante o seu posicionamento estar associado ao entendimento direto do papel dessa avaliação. Uma avaliação que é obrigatória, e esses 4 tópicos aqui, ó, a qualidade das instituições de ensino, influenciar positivamente na sua empregabilidade no mercado, né, gerar dados voltados para a política pública educacional e dar transparência social sobre a qualidade dos cursos. Todos os resultados eles são publicados.
e a gente consegue acessar. Seja a pessoa que vai te empregar para poder saber como é que foi a qualidade da formação que você teve, ou até seu pai, sua mãe, seu primo, sua tia, quem que tiver interesse de acessar, todo mundo pode acessar porque os dados são públicos. Mas os dados não estão atrelados a você, indivíduo, mas como que a sua formação, ela reflete um resultado que é coletivo quando a gente pega a fotografia de um curso. Então, se você estuda bastante, leva a sério, está ali trabalhando, fez uma boa prova e mais 5 colegas fizeram o mesmo empenho, todo mundo foi bem para poder fazer essa prova, mas aí você tem na turma mais 20 pessoas e essas 20 pessoas foram lá e não fizeram uma boa prova, porque não tiveram interesse, porque não se comprometeram, e isso diz muito respeito também sobre a personalidade e o caráter de cada um, esses outros que não se comprometeram, corre o risco de criar uma mancha no coletivo como um todo. Então, é o momento de todo mundo ter ciência, conversar muito com o coordenador, com a coordenadora, com os professores, vestir a camisa do curso que vocês estão estudando e ir para lá entendendo. Aqui o esforço é coletivo e é para poder mostrar de forma fidedigna qual é, de fato, o resultado atrelado a todo o empenho que a gente tem buscado junto com os professores que estão com a gente no dia a dia, né? Então, né, tem esse mix de fatores aí. Falando sobre uma parte mais específica dessa avaliação, vamos aproveitar então para poder falar, deixa eu interromper o compartilhamento, para a gente poder falar pelo menos um pouquinho da formação geral e de como que a prova ela é organizada, né? Para a gente poder aprofundar na formação geral. Essa é uma avaliação que ela existe desde 2004 e ela foi, né, Homero, mudando aos pouquinhos a sua estrutura, né? Ela sempre vai tendo melhorias. E a prova de hoje ela tem as características específicas. O que você diria para todo mundo, para pegar essa prova, o que a galera vai enxergar, Homero, na organização desse caderno como um todo? Como é que eles... Pô, tá lá, o papel na minha mão. O que a galera vai enxergar na hora que começar a folhear a prova? Bom, vou começar um pouquinho antes também, Pedro, igual você falou, né? Essa prova ela foi mudando ao longo do tempo, gente. E a prova do ENAD ela foi se tornando cada vez mais inteligente, as questões são muito inteligentes, e é uma prova que foi se tornando muito interessante, porque muitas vezes, sobretudo formação geral, ela traz temas ali que não necessariamente eu conheço especificamente sobre aquele tema, mas são temas apresentados de uma forma interpretativa que nos ajuda, a partir do ferramental que nós temos, das habilidades e competências que nós desenvolvemos ao longo do curso, responder aquelas questões. Então, a prova ela é estruturada da seguinte forma, ela tem 40 questões. As 10 primeiras são de formação geral e as outras 30 de formação específica de cada curso. Essas 10 primeiras, elas têm hoje uma questão discursiva, você faz... Geralmente, nós vamos mostrar aqui direitinho como que essa questão é colocada, mas uma questão discursiva, que você tem que escrever, defendendo uma posição, uma ideia, explicando algo que é pedido ali, vai discorrer sobre aquilo, e 9 questões fechadas, objetivas, de múltipla escolha para responder. E no conteúdo específico, você vai ter mais uma questão discursiva para responder, e as outras objetivas específicas também ali do seu curso. Sei lá, você é do curso de comunicação social, jornalismo, igual eu estou falando, você vai ter as outras questões voltadas para a prática profissional do jornalismo, para o entendimento da área da comunicação, né? Então, o conteúdo específico você desenvolve no seu curso. A formação geral você desenvolve aonde? Gente, na vida, né? Na vida. Mas, sobretudo, entender como essas questões são montadas, a estrutura dessas questões nos ajuda bastante nessa prova, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. A formação geral, ela está atrelada à nossa interação com as pessoas, com os nossos pares, com os nossos colegas, com a nossa família, com o nosso semelhante, no nosso contexto do dia a dia. Em certa medida, a formação geral, ela exige, ela cobra da gente posicionamento. Sabe, posicionamento diante dos temas. E um posicionamento que ele não carece de complexidade, mas ele carece de, pelo menos, você ter uma clareza, uma firmeza no seu ponto de partida para poder discutir, pensar sobre aquela posição, e que você tenha capacidade de síntese, de abordar esse tema também, né?
Isso é importante para poder trazer como referência assim, para todo mundo. Você acha que a gente poderia aqui mergulhar em algumas questões? Para a gente poder já Sim, começar a vamos trazer essa mostrar algumas introspecção? questões aqui. Bom, gente, eu estava até falando aqui com o Pedrinho antes, que eu comecei preparando, um PowerPoint com essas questões e tudo, e depois eu pensei, olha, é melhor a gente mostrar a própria prova do ENAD, porque também, do mesmo modo que o Pedrinho falou, buscando a transparência, tudo, as provas do ENAD são publicadas. Bom, gente, nós estamos aqui na página aqui do INEP, onde estão publicadas as provas e gabaritos aqui do ENAD, e aqui nós temos ano a ano as provas, ano a ano. E eu peguei aqui de 2023 a prova aqui de arquitetura e urbanismo, aleatoriamente, tá? Não escolhi não, nós estamos falando da prova de formação geral, que ela é igual para todo mundo. Eu abri aqui de arquitetura e urbanismo. Então aqui, ó, para começo de conversa, quando a gente pega essa prova, a gente vê aqui os pesos, né, que nós temos aqui, por exemplo. Olha só, a formação geral, gente, olha o peso dela na prova do ENAD. É 25% da prova. É isso aí. É um peso bastante importante. Nenhum conteúdo específico do seu curso, ao longo do curso inteiro, vai ter um peso maior que a formação geral. Isso então, aí. é algo que é importante que a gente faça com cuidado, essas questões. E as questões são muito interessantes, a gente aprende muito fazendo essa prova, viu, gente? Elas são realmente muito interessantes. Nós temos aqui, ó, na estrutura do ENAD, a primeira questão discursiva. No caso aqui, nós já estamos vendo que ENAD 23, formação geral, questão discursiva número 1. E essa primeira questão aqui, ela apresenta uma estrutura básica das questões do ENAD, no caso, as discursivas primeiro. Nós temos aqui um texto base, que é o estímulo da questão, ele é apresentado de modo a contextualizar a questão para nós, ele vai dizer para nós aqui do que essa questão se trata. Nós estamos vendo aqui de cara que ele já está falando sobre indicadores sociais, divulgado pelo IBGE, falando aqui da realidade social brasileira. Então, ele já começa a falar de desigualdades sociais aqui para nós. E dá vários números e tudo aqui para nós. Vocês têm que ter em mente o seguinte, gente, o texto base, ele contextualiza a questão e ele estimula do que vai tratar a questão. E ele sempre traz informações relevantes para a gente resolver a questão. Aí, aqui, como é uma questão discursiva, ela fala, olha, a partir das ideias apresentadas no texto, faça o que se pede nos itens a seguir. É um comando simples, direto, e ele vai me pedir aqui 2 outros comandos, né, nesse enunciado, para que a gente responda a questão. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui ainda é a referência bibliográfica, tá? É legal prestar atenção na referência bibliográfica, porque ela já fala um pouquinho aqui para nós, ó. Está falando de uma notícia que em 2001 a pobreza tem aumento recorde e atinge 5 milhões de pessoas, maior nível desde 2012. Olha só, o título da matéria que ele recortou esse texto aqui já fala para nós alguma coisa. Já fala de aumento de pobreza, recorde, né, desde 2012. Olha só como que é interessante a gente prestar atenção nessas coisas. Leia um texto básico com calma, com atenção, que é sempre importante. Olha aqui, dado o texto base, ele nos dá o enunciado nos dá 2 comandos. E ele divide entre letra A e letra B. A letra A explica a relação entre o perfil da população brasileira atingida pelas desigualdades sociais nas cidades e os fenômenos de risco socioambiental. Esse aqui é a metade da questão, valor de 5 pontos no caso. E a letra B, olha só, a primeira está pedindo para você explicar o perfil da população brasileira que é atingida pelas desigualdades sociais nas cidades e os fenômenos de risco. Ou seja, ele está te dando aqui um contexto no qual você vai explicar esse perfil da população brasileira. E a letra B, ele pede, apresente 2 propostas. Gente, não é para apresentar 3 propostas, nenhuma proposta. O comando é direto, ele é objetivo, ele te fala exatamente o que quer que você responda. Então, prestar atenção nesse comando também já é meio caminho andado. Apresente 2 propostas que possam ser desenvolvidas em bairros periféricos com condições habitacionais precárias, de modo a serem minimizados os riscos socioambientais que envolvam ação governamental e participação da comunidade. Ele está te pedindo para desenvolver 2 propostas naquele lugar, de acordo com
tal coisa, né? Ou seja, eu estou pedindo para minimizar os riscos socioambientais. Eu não vou resolver a questão aqui, claro que não, né? Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. A prova do ENAD, ela te exige um poder de síntese para resolver uma questão como essa. Então, ele te dá 15 linhas. Aqui, no caso, né, você pode fazer um rascunho, claro, mas são 15 linhas. Você não pode escrever mais do que isso. É claro, você pode. Alguém poderia falar, é maior, é menor, tudo bem, gente, mas o poder de síntese. Ela não quer que você fique escrevendo tudo sobre aquele assunto, mas que você organize o pensamento a respeito disso. Isso é uma questão que é muito avaliada na prova do ENAD. A organização das ideias num espaço de tempo limitado. Bom, o ENAD, o espaço é sempre limitado, porque não quer que a gente escreva tudo sobre o assunto, portanto, tá, gente? Então, é para o poder de síntese para responder o que foi pedido dentro desse espaço limitado. Isso é muito importante, tá? Justamente, a gente fala, tá, gente? Aqui, nós, aqui, entre professores e estudantes, a gente pode comentar. Quando a gente chuta numa questão fechada, como que a gente faz isso? Eu tenho ali A, B, C, D e E, eu vou chutar uma letrinha daquelas. Quando a gente chuta, como que a gente chuta numa questão aberta? A gente escreve coisa que não... Pergunta uma coisa que eu não sei, eu escrevo qualquer coisa ali, eu estou chutando uma resposta. Gente, na prova do ENAD não cabe chute, tá? Não cabe. No caso, ele te deu esse espaço aqui e te pediu 2 comandos específicos. Explique a relação entre o perfil da população brasileira atingida pelas desigualdades sociais nas cidades e os fenômenos de risco socioambiental. Poxa, tem um monte de coisa que a gente poderia falar isso, né? O perfil da população brasileira atingida pelas desigualdades. Nós estamos falando aqui, sobretudo, de classe, raça e gênero, né? São as 3 grandes questões da desigualdade social no Brasil. Aí nós estamos falando aqui de pobreza, nós estamos falando aqui de pessoas em situação de risco social, nós estamos falando aqui de questões raciais no Brasil, que é uma desigualdade importante da gente pensar, é a questão do gênero, é a diferença entre homens e mulheres, sobretudo aqui. E na letra B, ele está falando para apresentar 2 propostas, que pode ser desenvolvida em bairros periféricos com condições habitacionais precárias, que possam, de forma a serem minimizados os riscos socioambientais que envolvam a ação governamental e participação da comunidade. Aí nós podemos pensar de diversas formas isso aqui, né? Desde saneamento básico, a cultura, áreas de lazer, por exemplo, nas comunidades, enfim, gente, aí vocês é que vão desenvolver a partir da leitura do texto base. As questões abertas... Oi? E aqui, essa parte, né, relacionada à letra B, ela dá uma oportunidade também para que você possa fazer essa sugestão envolvendo a ação governamental e a participação de comunidade a partir da sua área de conhecimento também. Né? Aqui, se você, né, tem a sua sugestão, ela pode estar associada a um fator que diz respeito, por exemplo, à área de urbanismo. Se alguém aqui está, né, aqui é um arquiteto e urbanista, tem a oportunidade de fazer essa resposta a partir desse lugar. Se tem alguém que está estudando mais na área das ciências sociais, consegue trazer também uma sugestão que conecte um ponto de vista atrelado às ciências sociais, mas sempre de forma sintética. Esse é um ponto importante para poder ser colocado. Mas eu não vou conseguir. Não inventa um absurdo para poder fazer essa resposta na perspectiva de sugestões ou alternativas que possam ser aplicadas sobre quaisquer circunstâncias. Não, calma, respira. Avalie a partir da sua base de conhecimento o que poderia ser factível, né, enquanto proposição. Muito bom, Pedrinho. Isso aqui, qualquer área, tá, gente, que vocês estejam estudando, se desenvolvendo, vocês conseguem desenvolver 2 propostas para isso. Aliás, apresentar 2 propostas, gente, não é citar só não, tá? Se fosse citar, ele estava falando aqui, cite 2 coisas. Não, é apresentar 2 propostas. O que você está sugerindo e por quê, tá? Ou seja, tem um contexto para que seja apresentado. Presta atenção no comando, tá, gente? O que o comando está pedindo? O primeiro pede para explicar. Explicar também não é citar. Você tem que explicar, desenvolver um raciocínio a respeito disso. E apresentar 2 propostas também não é citar 2 propostas. É apresentar. Estou apresentando essa proposta nesse sentido, pensando em tais resultados, por exemplo, tá? Em qualquer área. O Pedrinho falou muito bem, né? Se você é da área da saúde, certamente você teria 2 propostas para
apresentar. Se é da área de comunicação social, você vai produzir 2 propostas também. Né? Pense nisso, é você com o seu arcabouço, seu repertório da sua área que pode propor isso aqui de forma sintética, claro, né? Sem enrolação, tá, gente? A questão aberta no ENAD não cabe enrolação, não tem jeito, né? Porque o espaço é curto, é sintético. Isso é interessante de pensar. É um exercício legal da gente fazer também, tá? A gente falou, como que eu me preparo para uma questão dessa? Poxa, é um exercício de síntese e de escrever o que importa com poucas palavras, né? Desenvolver essa capacidade de escrita também é importante. Alguém poderia perguntar, mas isso é importante para o ENAD? Não, gente, isso é importante para a vida, né? Para qualquer profissão aqui, né? É importante que a gente saiba se comunicar com qualidade, né? Capacidade de síntese é importante até numa DR, Almerão. Né? Exatamente. Em qualquer situação, gente. Numa mensagem de WhatsApp, né? Isso. É isso. Se é você importante para a vida isso. É para a vida, é verdade. Para o relatório que você vai fazer na sua profissão, para o e-mail que você vai escrever para os clientes e para tudo, gente. É importante que a gente saiba se articular e desenvolver a comunicação escrita com qualidade. É isso mesmo. Bom, depois nos próximos episódios também nós vamos trabalhar isso com mais qualidade também, mais questões, e aprofundando isso. Mas o que nós temos que ter em mente aqui numa questão discursiva, a estrutura dela, só retomando aqui, ela sempre vai trazer um texto base, um estímulo. Esse estímulo pode ser o texto mesmo, um recorte de texto, como nós estamos vendo aqui, pode ser até mais de um recorte, 2, 3 recortes de texto, pode ter uma imagem, um gráfico, ou seja, o estímulo pode mudar, mas ele sempre vai te trazer informações para que você responda melhor a sua questão. E o comando, numa prova do ENAD, ele é sempre objetivo, claro, direto, ele pede exatamente o que espera da sua resposta. No caso aqui, ele ainda divide em letra A e letra B. Eu, particularmente, até gosto mais quando vem assim, porque fica mais claro ainda o que está pedindo para você desenvolver. Explique e apresente aqui, são os 2 verbos de ação. O primeiro você vai explicar alguma coisa, o segundo você vai apresentar alguma coisa. Então, ajuda bastante. E tem em mente que o espaço de resposta ele é limitado. A gente não pode escrever o tanto que a gente quiser. Alguém poderia falar, mas eu tenho que escrever o espaço inteiro? Poxa, gente, no mundo ideal e perfeito, o ponto final do seu escrito estaria aqui, né? No finalzinho, na 15ª linha no final dela. Mas não, você não precisa necessariamente escrever as 15 linhas, assim como não é recomendado que ultrapasse essas 15 linhas. Mas seja sintético, responda o que está pedido, sem enrolação. Ok, se terminar na linha 14, na 13, isso não é um problema. Tá? Mas o ideal, né, no mundo ideal e perfeito, que a gente usasse as 15 linhas completas sem ultrapassar. Mas não é necessário isso assim, não. Tá? Não é tão fechado assim, não. Mas, como vocês vão ver, para explicar a letra A e letra B aqui, é mais... ou seja, 15 linhas já é bastante apertado. Então, geralmente, a gente utiliza o espaço todo que está disponível. Caminhando aqui para o nosso fechamento, né, eu queria fazer uma sugestão relacionada a grandes temas. Quando a gente fala, né, Homero, das questões que são de conhecimento geral, a gente tem ali na organização das caixinhas dessas temáticas, a gente tem elementos que falam de desigualdade econômica, racial, gênero, fatores associados à cultura e arte e comunicação, elementos de relações internacionais e globalização, enfim, são 13 temas que o edital da prova traz, concatenando todos eles como aplicáveis ao conhecimento geral, né? As questões de conhecimento geral. E, como conhecimento geral, você falou no início, né, que eles estão diretamente associados àquilo que a gente vive, àquilo que a gente percebe, cobra da gente uma posição que ela é ativa, da gente buscar as informações em lugares que são minimamente abertos para que a gente possa refletir de forma muito crítica, né, discutir, conversar com as pessoas e por aí vai. Nesse contexto, qual é o tema
se fosse aplicado no ENAD? Vamos pensar, você está montando a prova do ENAD para a galera agora nesse exato momento. Da última semana, que seria um tema assim, de destaque que você pegaria e falaria assim, poxa, isso aqui eu vou elaborar uma questão, e essa questão ela vai ter tal característica, ela vai estar em tal quadrante da prova em relação à sua área temática e por aí vai. Conta para gente. Olha, Eu tenho Pedro, uma sugestão aqui também. eu acho que hoje a questão dos conflitos mundiais ela está muito em voga, tá? Tanto a questão da Ucrânia, da guerra da Rússia e da Ucrânia. Nós tivemos na semana passada o encontro do Trump com o Putin, por exemplo, para discutir, depois do Zelensky, né, no Salão Oval, na Casa Branca, tudo. Essa questão hoje da Ucrânia, ali, que é a guerra na Europa, é algo que essas relações que se dão ali da geopolítica internacional, eu acho que é muito importante, e a questão palestina, ou seja, ali na região de Israel, né, com a faixa de Gaza, aquilo ali tem aparecido muito como algo a se pensar sobre o mundo contemporâneo. E que essa geopolítica contemporânea aí realmente tem gerado, pode gerar discussões importantes para se pensar as questões do mundo. Daí nós estamos falando de uma relação entre nações, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de sociedades, como que isso se apresenta, posicionamentos de nações em relação a isso, comércio internacional, tem muita coisa que envolve, por exemplo, esses conflitos no mundo hoje. Da semana passada, como trend, eu acho que ficaria essa questão dos conflitos mundiais no mundo hoje, né? Ucrânia e Israel. Claro, tá, gente? Nós estamos falando aqui, nós temos conflitos em outros lugares do mundo também acontecendo nesse exato momento. São muitas outras guerras, tá? No continente africano e por aí vai. Mas esses dois grandes conflitos têm estado muito na mídia e tem sido muito discutido a respeito disso. Imagino que algo nesse sentido pode ser pauta para uma prova do ENAD. Vou deixar uma sugestão para, como são temas que são bem complexos, esses são temas que não dá para a gente poder compreender eles simplesmente pelo compartilhamento de opiniões em redes sociais mais rápidas, assim, sabe? Vídeos curtos no TikTok ou ali no X, né? No próprio ex-Twitter ali. Eu faria um combinado, assim, sabe? Pela complexidade do tema, eu escolheria escutar alguns podcasts de pessoas que vão ali discutir de forma um pouco mais aprofundada, né? Então, vou deixar pelo menos 2 podcasts aqui, o Petit Jornal, com o Tanguy Bagdadi, é legal escutar, junto com o Daniel, os dois são professores da UFRJ lá no Rio de Janeiro, Daniel Oliveira, eles fazem caminhos bem curtos assim, e de tema da semana, e o tema da semana associado a uma interpretação, um posicionamento rápido ali sobre a discussão, e para quem gosta de mais densidade ainda, o xadrez verbal. Aí abrir uma cerveja e escutar durante 2 horas a discussão que vai acontecer, ou então na hora que você estiver no trânsito durante muito tempo. Esse também é interessante, assim, para dar uma olhada lá na relação de gravações que eles têm lá dentro do Spotify e busque por temas, assim, que são mais complexos. Eu estou deixando aqui essas 2 sugestões. Eu sigo contigo, assim, da última semana, Homero, pegando assim, esse caráter aí da arquitetura global, o que é muito interessante de acompanhar em relação a tudo que tem acontecido, são essas, quando grandes potências elas se reúnem. Então, na semana passada, a gente teve, né, o Putin encontrando com o Trump. Na lógica geopolítica, alguns especialistas colocando que essa foi uma grande vitória política do Putin, né, porque basicamente foi uma agenda construída para, em certa medida, mostra para o mundo que os desejos do Putin deveriam ser, no mínimo, escutados e levados em consideração para uma negociação, e é uma negociação que envolve um terceiro Estado, que não é um terceiro ator, mas ele é principal, que é a Ucrânia, que nem na mesa estava, isso já tinha acontecido antes. Então é curioso, quando grandes potências se reúnem e falam assim, vamos discutir o que o futuro da Ucrânia. Poxa, é a Ucrânia que está em conflito, ela deveria estar ali sentada, isso é a vontade que a gente tem, mas a realidade, como as coisas de fato são operadas, são executadas,
traz eu diria, quase que uma espécie de Pedrinho, cínica. e olha que interessante, né? O Zelensky, ele tinha sido humilhado pelo Trump na Casa Branca, no encontro anterior, e inclusive com o secretário de segurança norte-americano cobrando o fato dele não estar de terno, né? Esse tipo de coisa, ridículo, né? Esse tipo de cobrança. E dessa vez ele foi mais amparado, né? Com líderes europeus, com representantes de líderes europeus, como background, né? Ou seja, eu estou aqui de novo para negociar isso, mas eu trouxe aqui também os aliados, né? Para corroborar o tipo de coisa que eu vou falar aqui, etc. Então, assim, ele também foi mais preparado nisso. Esse jogo, né, de interesses internacionais na última semana ficou bastante interessante. E você tem razão, é uma coisa muito complexa, né? Porque a questão da Ucrânia ali é um lugar que tem questões históricas que envolvem aquilo ali. Só imaginando, tá, gente, é que a partir do século XX, para a gente nem ir muito na Rússia dos czares, nem nada disso, mas só imaginando, a história da Ucrânia ali no século XX remonta à Segunda Guerra Mundial e toda essa configuração também da Guerra Fria e a abertura dos Estados. Enfim, a questão ucraniana, né, ela não é simples de ser pensada, né? Então, é importante entender esse contexto de uma forma maior. Mas ninguém aqui, gente, com a prova do ENAD, precisa ser especialista também em Ucrânia, em história do leste europeu, nada disso também não, tá? Numa prova do ENAD, isso aparece de uma forma mais interpretativa e o que vai cobrar da gente é em relação a pensar sobre essas relações entre essas potências, a relação que se coloca na dificuldade, por exemplo, de um acordo de paz, a ideia de soberania nacional, o conceito que apareceria numa questão sobre isso, tá? E até mesmo o impacto desse conflito dentro da economia brasileira, quando a gente pensa, né, a interdependência econômica que existe entre o Brasil e todos os países do mundo. Então, se acontece uma coisinha específica em determinado território, isso tem uma reverberação dentro da nossa organização socioeconômica produtiva nacional, sabe? Esse é um tipo de questão que eu acharia interessantíssima, Homero, se viesse apresentada. A questão da globalização, né, o conceito de globalização, talvez pudesse ser utilizado nisso, ou seja, como que esses conflitos estão afetando a economia mundial, os comércios, as relações comerciais, o preço do petróleo. E isso ele nunca vai te pedir, tá, gente, uma prova do ENAD para que você fale da história da Ucrânia. Ou a história da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. Não vai te pedir isso, tá? Mas ela vai colocar em questão outras questões que interessam no mundo hoje. É isso aí. Homerão, meu querido, eu acho que é isso. Fechamos a nossa primeira agenda aqui com o pessoal. Um beijo para geral. Correu o tempo aqui, né? Eu queria até mostrar questões fechadas aqui hoje também. Tudo não deu Daqui a pouco a gente volta, né? Para poder, no capítulo 2. Daqui a pouco a gente volta. O capítulo 1 da nossa relação espaço-temporal. Daqui a pouco a gente vem para o capítulo 2 da nossa relação de tempo e de espaço aqui conectado. Deixa um abraço para geral, né? Espero que todo mundo aproveite aqui o nosso bate-papo. É um bate-papo mesmo de dois professores. A gente não quer ser chato e pegar muito em linhas técnicas demais para poder pesar a cabeça de todo mundo. Não, é para a gente ser leve, tranquilo, vamos discutindo, vamos trazer exemplos, compartilhar elementos que fazem parte do nosso cotidiano, da literatura, de música, de conta no Instagram, de Twitter e por aí vai, né? A gente vai deixar aqui várias referências para poder aproveitar ao máximo esse tempo desses 5 episódios, né, Homero? Eu queria mostrar também, mas nos próximos episódios aí, a estrutura de outras questões também, para que possa ficar mais fácil, né, para todo mundo aqui. Entendendo a estrutura das questões, a gente consegue responder melhor, tá? Então, a ideia é essa também. Não é muita questão técnica, né? Eu não quero que vocês se tornem elaboradores de questões, mas da gente desmistificar um pouquinho isso, que facilita para a gente, quando a gente entende como as questões são construídas. Mais para frente nós vamos discutir isso um pouquinho mais. Bom, Pedrinho, o tempo voou, porque o papo é bom, né? O papo é bom. É isso Joia, mesmo. gente. Até os próximos aí. Valeu demais. Valeu. Abração.